Olá pessoal, o evangelho de hoje é João 6, versículos de 60 a 69. O evangelho de hoje já começa dizendo que os discípulos ouviram aquelas palavras de Jesus e acharam que eram as palavras duras, difíceis de entender. Então, para você que está vendo esse vídeo, é preciso ler o evangelho, né? Claro, sempre, mas dessa vez ler alguns versículos antes, para entender melhor o que Jesus o que está acontecendo ali, por que essas palavras de Jesus eram duras. E Jesus dizia antes que ele era o pão descido do céu, e quem não comer deste pão não tem a vida eterna. Ora, até aqui a dificuldade não é tanto o fato que Jesus possa ser um pão, mas que ele tenha vindo do céu. Isto é normal a gente entender e a gente ouvir das religiões, das grandes religiões do mundo, que Maomé subiu ao céu. Moisés também é dito que subiu ao céu, que depois da sua morte subiu ao céu. Também dizemos que Jesus ascendeu ao céu depois da ressurreição. Porém, dizer que veio do céu é algo que só Jesus fez. Quer dizer, descer do céu significa que estava no céu, estava antes da criação do mundo. Antes que tudo existisse, ele existia, ele estava lá, ele foi enviado diretamente da parte de Deus. Nós sabemos que todos nós viemos da terra, né? Somos carnais, mas dizer que viemos do céu marca uma origem que não é humana, é uma origem divina. Isso escandalizou os discípulos. Como escandalizaria cada um de nós que se encontrasse com uma pessoa que dissesse isso. Então Jesus compreende que os discípulos possam estar escandalizados, mas diz para eles: se isso vos escandaliza, quanto mais vocês quando virem de fato tudo isso acontecer. Dali ele então explica que é preciso pensar com o espírito, porque a carne não leva a nada. Ora, isso quer dizer que nosso modo de viver, o nosso modo de refletir, o nosso raciocínio, a nossa inteligência jamais vai nos levar a compreender ou a descobrir ou a mesmo a nos fazer viver uma vida eterna. Não temos como, por nós mesmos, fazer com que a nossa vida se prolongue. Por mais que os anos possam se prolongar, nunca será eterna. Então ali Jesus introduz um elemento novo, é com o Espírito que se vê. Mas um Espírito que não é este normal que nós temos, que nos leva a ter sentimentos, a sensações, mas ele diz mais: só o Pai pode atrair a mim. Se vocês não têm fé, isso é verdade, porque só o Pai pode vos dar. Para dizer, só Deus mesmo pode abrir o nosso coração, a nossa inteligência, para compreender algo que é difícil de ser entendido. Tanto que depois disso, depois que isso acontece, alguns discípulos decidem não mais seguir a Jesus. E Jesus então vira-se para os discípulos, os 12, e pergunta: vocês também não querem ir embora? E aí encontramos a palavra de Pedro, que fecha com uma chave de ouro todo esse capítulo. Senhor, a quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Ora, é como se Pedro tivesse pegado realmente o resultado, a isca, tivesse compreendido o que Jesus quis dizer. Quando ele antes já havia multiplicado os pães e havia dito que vocês comeram do pão, mas não viram o sinal, por isso ficaram saciados e vieram atrás de mim. Porque se tivesses compreendido que aquele pão era só um sinal, teriam então agora acreditado de que eu sou este pão que vos dou. Então essa palavra de Pedro é de um certo modo desesperada. A quem iremos? Afinal, quem poderia nos dar uma outra resposta para a vida, senão estas palavras que vêm de ti, Senhor, de ti, Jesus, diz Pedro a Jesus. Ora, é uma resposta que nos faz pensar que tudo isso que Jesus quis dizer é que ele mesmo se tornou um caminho que nos leva ao Pai, de uma maneira que podemos fazer com que a sua origem, a origem divina de Jesus, seja a maior garantia que temos de que as suas palavras são eternas. As palavras de eternidade de Jesus nos fazem ver o mundo com outros olhos. Por isso que ele nos fala que quem vê com o Espírito entende as coisas do Espírito. Quem vê com a carne não leva nada, porque afinal aquilo que nosso mundo material nos oferece, nos dá, é sempre passageiro, sempre morrerá conosco. Mas quando buscamos em Jesus uma resposta para o dom da vida, então muda todo o sentido que damos a tudo que está em nosso redor. Isto é como se a eternidade tivesse entrado no nosso mundo. E assim pudéssemos entender que nada do que existe por acaso. Nada do que está ao nosso redor está somente para compor o cenário, mas faz parte de um desígnio de vida, de fé, de amor. E, portanto, aquele bem ou aquele mal que eu faço ao próximo pode ter um valor eterno, porque o eterno entrou no mundo. E tudo aquilo que pertence a ele
me conduz a uma vida sem fim. Portanto, pertencer a Jesus é pertencer a uma vida que não tem fim, é lutar para que esta vida possa realmente valer, não pelas coisas que podemos, quem sabe, adquirir, construir, a fama, o dinheiro, o nome, prestígio, mas o que é mesmo que vale a pena nessa vida? Então, quando Jesus responde, escuta a resposta de Pedro, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Sente então que está coroada a sua missão. Isto é, ele nos fez entender que o caminho ao qual ele nos conduz não é somente de viver o amor e viver a fraternidade, isso tudo podemos fazer de tantas maneiras, mas que o amor, a fraternidade, tem uma raiz, uma razão de ser, que é a vontade maior, que é de nos unir àquele que por amor nos criou, por amor enviou seu Filho, por amor nos deu a chance de viver eternamente. Que o eterno que entrou no mundo te ajude também a viver melhor o cotidiano. Um grande abraço, uma boa semana para você.